População e o espaço modificado. As transformações no espaço geográfico. As transformações no espaço geográfico levaram à formação de diversos tipos de paisagem, resultando em divisões que dividem o espaço em territórios, municípios, cidades, estados e países. As paisagens naturais sofreram interferência do ser humano. As paisagens agrícolas, a humanidade sempre precisou de produtos, de legumes, né, verduras, vegetais, grãos, carnes, etc. Então sempre houve paisagem agrícola. Os locais onde esses produtos são encontrados compõem a paisagem agrícola. A paisagem urbana, por sua vez, são aquelas que nós vemos as grandes construções, os centros, os serviços, a circulação de veículos, ou seja, é exatamente onde nós moramos. E isso tem uma grande relação, né? Principalmente com o campo e com a cidade, né? Porque o campo, ele é constituído por áreas onde a gente tem o desenvolvimento das atividades econômicas, né? Sejam elas as atividades primárias, sejam atividades secundárias ou terciárias, né? E tudo isso ocorre juntamente com a concentração de pessoas na cidade, com as construções, com as indústrias, tá? Então, elas estão sempre relacionadas, né? Então, cidade e campo estão sempre relacionados. O município, ele é uma parte, né? Ele é um espaço territorial, né? Político, né? Que onde a gente tem uma unidade administrativa, né? Que é uma unidade federativa, né? E que a gente pode chamar essa unidade federativa de estado, e é aonde a gente tem a prefeitura administrando os recursos dessa cidade, né? E o município, ele possui zona rural e zona urbanizada, tá? Então, aqueles locais onde eu tenho ali produção de alimentos, né? A zona rural, e a urbanizada é onde acontece, é onde está a prefeitura, onde acontece todos, né? Toda essa interligação entre cidade e campo, tá? Um município, né? Ele pode ter várias cidades, tá? E ele também, essas cidades também, elas podem ser chamadas de distritos, tá? Em Portugal, normalmente, a gente não fala assim, ela mora em Guarulhos, que faz parte de São Paulo. Não, eles não falam assim. Eles falam, ela mora lá no distrito de Leiria, tá? É exatamente assim que os portugueses falam. Então, pode as cidades serem chamadas também de distrito, tá? De forma que o nome do município sempre será o mesmo da cidade, tá? Principal ou do distrito sede. E nesse distrito que se encontra a administração ou a prefeitura, tá? E tudo isso a gente vê no dia a dia, né? Essas relações de produção no espaço rural. Então, essas relações, elas estão totalmente ligadas a técnicas que são voltadas para a atividade de produção, tá? Então, eu preciso desenvolver técnicas para produzir, né? E para relacionar essas atividades, né, com o espaço rural, eu preciso desenvolver técnicas, né? E essas técnicas dão embasamento também para a gente utilizar os fins básicos e tecnológicos, né? Então, porque hoje as grandes lavouras são dotadas de grandes tecnologias, né? Então, as atividades econômicas são classificadas em 3 setores. O primário, que vai desde a agricultura, a pesca e extração. O secundário, que vai com a produção industrial, né? São as atividades de produção industrial. E o terciário, que são relacionadas à prestação de serviço e comércio, tá? Agricultura e pecuária, né? Então, a agricultura e a pecuária, elas são assim, um exemplo, né, do desenvolvimento de setores primários de produção, tá? Nele, a gente pode encontrar as relações diretamente dos elementos naturais, né? Que são esses elementos naturais? O solo, a chuva, os rios, né? Os terrenos inclinados, tá? Então, ele tem toda essa relação com a natureza. Esses terrenos inclinados, eles acabam facilitando, né, que aconteça a erosão, e os terrenos planos mais a mecanização. Então,
Se eu for fazer realmente pensar por uma consciência ecológica, tanto a mecanização como essa produção em terrenos de declive não são bons para a natureza, tá? Porém, o ser humano, ele depende do que vem do campo, né? Então, a gente tem umas relações complicadas, né, com o meio que nós vivemos, tá? E a água, ela se torna muito importante para a irrigação. Então, a água, além dela abastecer toda a produção de frutas, legumes, verduras, grãos, etc., ainda ela é responsável por ajudar na alimentação do gado, né? Vai matar a sede do gado, para pesca também, tá? Então, nas regiões onde eu tenho pouca chuva, torna-se então uma região improdutiva, né? Porque a gente não consegue produzir num lugar onde não tem água, né? Escassez de água é um problema muito grande ali na região do Nordeste, tá? Os sistemas agrícolas, eles são um conjunto de atividades técnicas, econômicas e sociais que prevalecem em uma área de produção agropecuária, né? Então, para mim ter uma boa agropecuária, eu preciso ter sistemas agrícolas, tá? E isso depende das atividades, tá? Ou seja, eu tenho que intensificar ou diminuir o grau de mecanização, a oferta de crédito, né? As relações trabalhistas, a intensidade de utilização de insumos e a produtividade, tá? Então, tudo isso ele pode ser classificado aí dentro de um sistema intensivo ou extensivo. O correto sempre seria intensificar, né? Principalmente as leis trabalhistas, né? A intensidade, né? Dessa utilização de insumos corretamente, porém não é isso que ocorre atualmente, tá? Existe muito trabalho escravo ainda dentro de lavouras, tá? E o sistema, ele pode ser caracterizado de duas formas, tá? Ele é dividido de duas formas. Sistema intensivo, onde eu uso muitas máquinas, como tratores, colheitadeiras, para seleção de sementes, equipamentos de irrigação, onde a produtividade ela é muito alta, onde a seleção de raças de gado e pastagem também é específico, né? E o gado, ele fica dentro de estábulos, tá? Ele não é um gado solto, tá? Inclusive, uma das maiores brigas dos ativistas hoje em dia é isso, né? A confinação do gado, porque o gado ele acaba sendo estressado nesse processo, tá? E o sistema extensivo, ele é a prática que ainda é muito utilizada no Brasil, tá? Esse sistema, ele não tem a utilização de recursos de alta tecnologia, tá? Como os maquinários em geral, tá? Então, o solo e as sementes não recebem os cuidados técnicos adequados, né? Diminuindo, então, a produtividade. Na verdade, são os produtos sem agrotóxicos, né? Que são produzidos sem agrotóxicos. Então, o solo, ele demora mais a produzir, porque tudo que é químico, além de prejudicar o solo, ele traz problemas para nós, seres humanos, né? Problemas de saúde. Mas as empresas, hoje em dia, elas utilizam muitos agrotóxicos e se você pega um pacotinho dessas sementes, né, que a gente compra aí para plantar em casa, vocês percebem que a semente sempre vem coberta, né, principalmente as de feijão, elas de vagem, elas vêm coberta com uma coloração cor-de-rosa, tá? E nessa coloração cor-de-rosa é o que? É o produto de tratamento para que aquela semente ela seja quase que 100% brotável, né? Para que ela consiga germinar, né? Dentro da agricultura, eu também tenho tipos de agricultura diferentes. Eu tenho uma agricultura de subsistência familiar, né? Que é muito praticada ali nos minifúndios, né? Nas pequenas propriedades rurais. Então, maquinária rudimentar, usa-se mais enxada, arados, né? E ela é geralmente voltada para abastecer a família. Planta-se mais para comer do que para vender, tá? Então, a agricultura comercial, ou plantation e agronegócio, são produções agrícolas em larga escala, né? Que são movimentadas, né, através de grandes investimentos de capital, né, que atende tanto o mercado nacional e internacional, porque os nossos produtos, né, os produtos brasileiros são produtos que são exportados, tá? Então, há um grande fluxo de exportação desses produtos.
O plantation é uma agricultura que foi introduzida lá no século XVI, né, pelos europeus, nas áreas tropicais, onde ocorriam bastante cultivo, né, principalmente em pequenas propriedades agrícolas, né, que nós chamamos de minifúndios, e também em propriedades agrícolas, né, com mais ênfase ainda nas propriedades agrícolas chamadas latifúndios, tá? Então, normalmente era usado o trabalho escravo, né, para poder fazer esse cultivo, né, principalmente dentro lá dos latifúndios, né? Aqui é mais latifúndio do que minifúndio, né? E se usava então mão de obra escrava, né? Por quê? Porque essas terras pertenciam a um único dono, a uma única família, tá? Dentro do sistema de latifúndio, né? E o plantation, ele ainda é usado até os dias de hoje. E a pecuária? O que é essa pecuária, né? A gente fala tanto de pecuária, o que é a pecuária? Então, a pecuária, ela iniciou-se ali na domesticação dos animais, né? Então, ela facilitou a vida do ser humano. Por quê? Porque o gado, ele sempre foi utilizado para o consumo de carne, para puxar carroças, mover os moinhos, tá? Então, moinho de farinha antigo, no Nordeste tem alguns lugares que ainda tem dessa forma, não é mecanizado, né? Então, nesse mesmo fator, gente, o que acontece? O coitadinho do boi fica lá com um maquinário feito de madeira, ou a vaca, seja, puxando aquilo o dia todo para moer aquela farinha, né? O que a gente veria como técnica rudimentar, infelizmente ainda, né, é muito usado aqui no Brasil. A pecuária, ela é uma atividade que ela envolve a criação e a venda de animais para abate, tá? Então, a carne que nós comemos normalmente é abatida, né? É no sistema de pecuária, tá? A gente tem um mapa aí, depois de pecuária, que ele mostra como que é a caracterização, como que o Brasil divide, né? Essas pastagens, a formação desses grãos, né? Então, a gente tem um mapinha que ele mostra várias regiões, né? Região Nordeste, Sudeste, né? Então, com a disposição dos grãos, a policultura, né? Que é a cultura de diversos tipos de plantas, tá? A monocultura, né? Que é a cultura de um único tipo de planta. As pastagens e as florestas, tá? Você pode ver que no mapa, no meio das florestas, a gente já tem várias policulturas e extrativismo também, tá? Então, por isso a nossa Amazônia, ela tá aí sendo ameaçada constantemente. O extrativismo, então o que é o extrativismo, né? Então, o extrativismo é a retirada de algo da natureza, tá? Eu posso estar retirando os peixes através da pesca, posso retirar um coco, eu posso retirar minério, madeira, tá? E essas ações, elas caracterizam o extrativismo, né? Então, ele é uma atividade primária, tá? Que já acontecia muito antes das máquinas sofisticadas, tá? E essa atividade primária, ela serve para quê? Para fabricar, a matéria-prima dela serve para fabricar tudo que nós usamos no dia a dia em nossas vidas, tá? E existem diferentes tipos de extrativismo, animal, vegetal e o mineral. Então, o extrativismo animal, ele é aquele na qual ocorre a captura de animais como caça, tá? Então, assim, é ilegal no Brasil, tá? A captura de animais como caça. Exceto para a comunidade indígena, né? Porque os indígenas, eles precisam abater alguns animais para que eles tenham a carne, né? Para que a carne seja consumida por eles, tá? E a pesca também. E a gente deve obedecer determinadas regras, porque existe a pesca normal e existe pesca predatória, tá? Que é aquela pesca que não tem fiscalização nenhuma. Então, nós devemos obedecer, então, determinadas regras, né? No caso de pesca, há um período de reprodução dos peixes, que é a piracema. Então, não se deve pescar na piracema, tá? Por quê? Porque na piracema, os peixes, eles sobem o rio, o contrário da correnteza,
né? Os mais fortes só conseguem chegar na cabeceira para fazer o quê? Desovar os ovos dos seus futuros filhinhos, tá? E no caso dos peixes, né, a gente tem um aproveitamento, né, da carne do peixe, né, e não só como para nossa subsistência, mas também com finalidade de comercialização e geração de lucros. Então, o homem tem que saber dividir essas funções, tá? Então, você tem que estar dentro da lei para você pescar em determinados locais, né? E aí, como eu falei no início, né, desse extrativismo animal, então dependendo da forma como essa pesca ela é realizada, ela pode ser considerada predatória ou não. E isso acaba, né, esse extrativismo, ele acaba colocando em risco várias espécies em extinção e comprometendo o equilíbrio ecológico de uma região. O extrativismo vegetal, então, consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, né? Então, como a madeira, os óleos, os frutos, as borrachas, entre outros, tá? No Brasil, em especial na região norte, que acontece muito isso. E existe, infelizmente, também o extrativismo vegetal de forma ilegal, tá? A retirada de orquídeas do meio ambiente, tá? Principalmente da floresta amazônica, é considerada irregular, tá? Então, dentre os produtos, né, de extração vegetal, os mais retirados são a madeira, né, a castanha do Pará, vários tipos de palmito, o látex, o babaçu, tá? Então, são tudo produtos que são de origem extrativista, tá? E o extrativismo mineral é aquele que é caracterizado pela exploração de recursos minerais do solo, né? Ou do subsolo, como ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, água mineral, o petróleo, o cobre, o cobalto, entre outros tantos, tá? O extrativismo mineral tem por característica a alteração drástica do ambiente onde é realizado. Tem, por fim, o uso direto ou indireto também, tá? Então, no uso direto dele, é o caso, por exemplo, da água mineral, tá? Que é um produto mineral extraído e é utilizado em sua forma natural. E indireto é o que ocorre na extração da maioria dos minerais. E o espaço agrário e as cidades, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho do espaço agrário, né? Como que ele surgiu e qual a relação dele, né, com a cidade. Então a agropecuária, além dela ser importante para as pessoas, né, ela é um dos setores mais lucrativos da economia, né? Então são centenas de empresas ligadas ao redor do mundo a o espaço agropecuário, tá? Então, a gente pode falar um pouquinho de concentração fundiária, tá? Que é a concentração de grandes extensões de terra nas mãos de poucos proprietários, né? Então, eu tenho muita terra e poucas pessoas donas dessa terra, tá? Então, essa concentração fundiária, ela foi implantada no Brasil através dos sistemas das capitanias hereditárias em 1536, tá? Então, as capitanias hereditárias, né, tem um mapinha aqui que mostra, então, né, que várias partes do Brasil, né, como Rio Grande, Ceará, a Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, São Tomé, né, entre outras, foram, então, destinadas à capitania hereditária, né? Então, com esse sistema foi adotado a lei de sesmarias, né? Então, as sesmarias eram uma antiga lei portuguesa de 1375 e foi adaptada à realidade do Brasil colônia, tá? Então, tem uma grande ligação aí, as duas, né? Então, no caso da sesmaria, né, era um documento na qual determinavam os critérios para a divisão das terras, tá? Então, a partir desse documento, dividiam-se as terras e, então, eles cobravam os impostos a partir dessa divisão de terras, tá? E desse modo, as terras podiam ser cultivadas. As terras que não eram cultivadas passavam a integrar o patrimônio do Estado, que são chamadas de terras devolutas, né? Então,
As terras devolutas eram aquelas terras que não eram, né, não eram usadas como terras para produção, né, de alguns produtos, tá? As capitanias hereditárias, tá? Ela era uma forma de administração, tá? Territorial da América Portuguesa, tá? Então, ela fazia parte do Império Português, né? A qual a coroa, né, com seus recursos limitados, delegou tarefas de colonização e exploração de determinadas áreas, tá? Então, para que ocorresse, né, essas terras devolutas, né, tudo isso tinha que ter uma lei para reger, né, a situação, né? E aí criou-se então as leis de terras, né, que foi criada em 1850, né, que era uma lei que, na verdade, ela tentava regulamentar, né, ela tentou regulamentar aí a questão fundiária no Império do Brasil, né? E ela determinava, então, que essas terras devolutas da nação fossem através da compra ao Estado. E esta é numa asta pública, na verdade, né? Então, assim, as terras devolutas, elas voltavam para o governo, né? E ela garantia, entretanto, a revalidação das antigas sesmarias, né? Que era até então a forma de doação das terras por parte do Estado. A essa iniciativa particular, né? Essa prática ela era existente desde os tempos coloniais e ela foi realizada até aquele momento, desde que essas estivessem sido feitas de forma mansa e pacífica, tá? Então, as terras localizadas nas fronteiras seriam exceção a essa regra, permitindo-se a cessão gratuita por parte do Estado em uma área de até 10 léguas de fronteira. Então, eles não quiseram mais permanecer nelas, né? Então, seriam entregues novamente à igreja, né? Essas terras, né? Que nessa época era vinculada, então, à política e à coroa portuguesa, tá? E, principalmente, essas terras pertenciam, então, nessas terras devolutivas, pertenciam à alta burguesia, né? A nobreza e os funcionários administrativos, né? Os portugueses, militares e banqueiros, né? Então, o intuito era proteger o país de invasão externa, né? Franceses do sul e os holandeses no norte, né? E estabelecer, então, poder militar, estimulando, então, a exportação de produtos agrícolas produzidos, né? Que a maioria aí, gente, produzida com mão de obra escrava, tá? E para os produtores, né, precisou-se então desenvolver um sistema, né, para que conseguisse contornar toda essa situação, né? Então, os produtores, eles participavam de sistemas de parceria também, né? Então, os poceiros, eles ocupavam essas terras com documentos falsos, né? Esses documentos falsos, eles eram chamados de grileiros, né? Eles pegavam esses documentos, ateavam fogo nesse documento e apagava rápido para que o documento ficasse com a impressão de ser um documento velho, tá? O documento, ele não chegava sem queimar, mas ele ganhava uma coloração diferente, né? Então, ele ficava parecendo realmente um documento de uma propriedade muito antiga, né? E aí eles ocupavam essas terras, tá? Muitas vezes eles ocupavam essas terras através de parcerias. Ou seja, o dono da terra, ele não queria cultivar nessa terra, então ele pegava essa terra e cedia, né, emprestava essa terra a um produtor, o produtor produzia e metade de todo o lucro dessa terra ia para o dono da terra. Isso a gente chama de meieiro, tá? E um outro sistema, né, também, né, que eles acabavam adotando era o de alugar a terra, né? Então, eles alugavam a terra para o trabalhador. E esse sistema chama arrendatário, tá? O meieiro, você pode simplesmente ver que ele é simplesmente, resumidamente, um trabalha e o outro vende essa força de trabalho, né? Então,
tudo isso fez parte ali da estrutura fundiária do Brasil. E o que exatamente é essa estrutura fundiária, né? Então, a estrutura fundiária, ela é distribuída às propriedades agrícolas, né? Então, é aquela distribuição da propriedade agrícola. Como é que essa propriedade ela está distribuída, né? Então, isso é uma estrutura fundiária. E leva em relação também o espaço que ela ocupa. Ele precisa levar em relação, tá? Então, é a forma como está distribuída as propriedades agrícolas e a área que ela ocupa, tá? E como que ela pode ser classificada? Equilibrada, onde a maioria das propriedades tem o mesmo tamanho, ou concentrada, onde poucas propriedades ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades, tá? No Brasil, a gente tem bastante estrutura fundiária concentrada. Classificação das propriedades, né? As propriedades, elas podem se classificar em minifúndio, que é uma propriedade rural com área menor que o módulo rural regional, né? Ou seja, menor que a base regional. Isso é utilizado muito em agricultura tradicional e familiar. Então, é menos de 100 hectares. Então, o minifúndio, ele tem aí menos de 100 hectares, tá? E ele pode também ser classificado em latifúndio, que é a que tem mais de 100 hectares, tá? Então, minifúndio menos de 100 hectares e latifúndio mais de 100 hectares. Tudo isso, toda essa confusão de terra, sesmaria, né? Os grileiros falsificando documentos, ficando donos, né? Porque, na verdade, assim, Portugal já estava cansado de ficar aqui no Brasil, naquela bagunça, né? Muitas terras foram devolvidas à igreja, então precisou-se surgir a reforma agrária, né? Então, houve então a reforma agrária que deu origem a vários movimentos sociais, né? E como há muita concentração de terra no Brasil, né? Então, a reforma agrária, ela veio aí, né, como uma exigência, né? E veio principalmente através de um grupo, né, que é o movimento dos sem terras, que a gente chama na sigla MST, tá? Ele foi um dos que mais brigaram aí pela reforma agrária, tá? Então, o que é essa reforma agrária? Ela é a distribuição das terras improdutivas para aqueles que não têm terras e querem produzir, né? Hoje em dia, infelizmente, a reforma agrária, né, o movimento MST, já não é mais tanto leva em consideração essa questão, né, de terras para produzir. Há muita gente que se infiltra lá no movimento do sem terra para tentar conseguir moradias de graça, tá? Mas o principal movimento, o movimento verdadeiro do MST, antigamente era exatamente de conseguir terras para produzir, tá? Então, no Brasil é um processo muito lento, né? Então, as terras destinadas à reforma agrária são as terras improdutivas, são as terras utilizadas para cultivo de plantações destinadas à produção de drogas, né, e psicoativos, né? Então, existe no meio de muitas fazendas clandestinas por aí, né, a plantação de drogas, né? Então, esse tipo de terra e as terras improdutivas, as terras que ninguém quer produzir, são o alvo, né, da reforma agrária, né? Com a ideia de querer pegar, né, essas terras e dividir entre essas pessoas, né? E então, muitas vezes também entram as terras que se encontram em trabalho de regime de escravidão, né? Ou seja, aquelas terras em que o coitadinho tá lá trabalhando de sol a fio ali e dando o seu trabalho escravo e não tá recebendo por nada, né? Então, acaba que, né, tendo aí, ela é uma terra visada, então, para a reforma agrária, tá? E então, o intuito, né, além dessa distribuição de guerra, a gente tem que a propriedade rural, ela deve ter função social, gerar emprego e ser produtiva. Se ela não tem função social, se ela não gera emprego e ela não é produtiva, ela pode entrar no esquema de reforma agrária, tá? Então, a gente tem aí um gráficozinho da distribuição dos imóveis rurais no Brasil, né? Então, a gente tem aí menos de 10 hectares
O número de propriedades é de 49,7%, né? E a área ocupada é de 2,3%. E com mais de 1.000 hectares, o número de propriedades é de 0,9% e a área ocupada é de 45,1%, tá? E pra gente finalizar, então, cidade e a sua origem, né? Então, toda cidade ela tem uma origem. Uma das primeiras cidades a surgir foi a Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C., tá? Entre o rio Tigres e Eufrates. Esses rios, eles foram muito importantes aí para a agricultura dessas regiões, né? Abastecendo, então, a agricultura, o gado com a sua água. E as cidades, elas não surgiram ao mesmo tempo, não apareceu um monte de cidade junto, não, tá? Elas surgiram em tempos diferentes e também não foi da mesma forma que cada cidade surgiu, tá? Mas, em geral, elas têm algum aspecto em comum, tá? Então, a cidade, ela possui funções distintas, né? Então, a função da cidade, né? Ela determina as atividades em relação à outra, né? E eu tenho vários tipos de cidades. Eu tenho cidades com funções de cidade turística, com funções de cidades industriais, tá? Com cidades portuárias. Cidade portuária aqui de São Paulo, Santos, é uma cidade portuária, tá? Vocês podem pesquisar, vocês vão ver que a gente tem em Santos um grande porto, onde a maioria dos nossos produtos desembarcam aí em Santos, tá? E cidades industriais, a gente tem aqui uma cidade chamada de Cubatão, ela é uma cidade industrial, já foi considerada aqui no Brasil uma das cidades mais poluídas, tá? Por conta da emissão de gases nocivos ao ser humano pelas indústrias, tá? Cidades comerciais, podemos dizer que São Paulo é um grande centro comercial, né? Porque todo o capital gerado, né, em São Paulo tá destinado ali ao centro comercial de São Paulo, tá? E as cidades com prestações de serviço. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos no próximo vídeo aula, ok?